Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, até mesmo a depender do horário que vocês estiverem aí me acompanhando, me ouvindo, né? Um olá para todos os amigos, todas as amigas, enfim, aqueles que estiverem aí nos assistindo, nos ouvindo e de preferência curtindo, compartilhando, né, comentando com os seus amigos, colegas, ajudem aí esse canal a crescer, ajudem o canal a estar comunicando, levando informação e conteúdo com um viés progressista para cada vez mais pessoas, para um número maior de pessoas. Esse acho que é o nosso grande objetivo. Hoje eu com um casaquinho, né? Estamos aí com um frio relativamente considerável essa semana. Você deve estar sentindo aí também, dependendo de onde estiver. Lembrando que sou aqui de São José dos Campos, interior de São Paulo, capital do Vale do Paraíba. E hoje, dia 21 de maio de 2021, vamos tocando aqui com o nosso canal Mesa de Debates e o Notícias Comentadas, fechando a semana. Fechando a semana e que semana, né, minha gente? Quero aqui mandar um abraço para os metroviários do estado de São Paulo pela belíssima greve que tocaram, por todo o esforço, também parabenizar a população que esteve apoiando também, apesar de todos os problemas, de todas as complicações que acabaram sofrendo aí por conta da greve. A gente sabe que isso é normal, mas a gente viu muitas pessoas apoiando, parabenizando os metroviários pela manifestação, pela situação de greve, a qual nós aqui do Mesa de Debates parabenizamos também, pois queriam aí um reajuste salarial e já vinham de um histórico de problemas e ataques tanto por parte da própria empresa quanto do governo do estado. Eis que decidiram, mesmo com toda a situação de pandemia, se já era difícil em outros momentos, conseguiram mobilizar uma luta para tentar fazer a voz ser escutada, como costumamos aí dizer. Por isso, a greve dos metroviários aí merece nossa devida lembrança e consideração neste nosso notícias comentadas de hoje. Eu só quero deixar enfatizado aí para o telespectador que estiver nos acompanhando. Eu sei que você deve estar achando estranho, eu estou num ângulo diferente, não estou olhando diretamente para a câmera como é o habitual. É um pouco saudade da época do rádio, né? Na qual eu apresentava o programa, falava, conversava com as pessoas, mas sem necessariamente olhar, manter esse foco no visor da câmera, né? O olho no olho, como se diz. Mas estou aqui com vocês, estamos tentando interagir e manter o diálogo de qualquer forma. E o importante, antes de tudo, é isso. Aliás, peço que mandem comentários, opiniões, assuntos aí que vocês achem que sejam legais estarmos tratando. E tudo isso vale a pena a gente falar. Bom, assim como a greve dos metroviários, também todo um processo eleitoral aí no Chile. Eu não estou aqui para bajular esse ou aquele partido, esse ou aquele político, mas é importante enfatizar, é importante colocar em questão que os chamados partidos
de sempre, os chamados partidos tradicionais, eles sofreram uma queda considerável aí com o último processo eleitoral chileno. A população não aguenta mais essa falta de representatividade, não aguenta mais a balbúrdia, podemos assim dizer. Se aqui no Brasil a coisa não deixa de ser uma balbúrdia, nos outros países também não está muito diferente. Eis que veio a resposta das ruas e ela se traduziu como uma resposta das urnas. E agora a tentativa não só de dar uma repaginada, de também mudar as caras da política chilena, como também mostrar para os partidos tradicionais que o povo não aguenta mais isso que estão passando e, claro, alterar a Constituição lá da época do general Augusto Pinochet, uma Constituição chilena até hoje baseada, inspirada na tradição ditatorial, na tradição militarizada do general Augusto Pinochet, e que apesar de reformas, mexidinhas, puxadinhos para tentar fazer com que a Constituição dialogasse, conversasse melhor com os anseios populares mais contemporâneos desse nosso século 2021, era tanto mexe aqui, volta ali, mexe acolá, altera isso, altera aquilo, mas mantendo a base constitucional pinochesística. Eu sei que essa palavra não existe, mas deu vontade aqui de falar dessa forma. E justamente por manter essa tradição pinochesística, a Constituição estava virando um verdadeiro balaio de gato, uma verdadeira bagunça. Eis que a população arranjou uma forma de tentar fazer valer a sua opinião, fazer valer as suas colocações. Então, ao meu ver, nada mais do que também parabenizar a população chilena por esse processo eleitoral, a princípio bastante democrático, que a gente tem acompanhado aqui nessa semana. Para quem está começando, pegando a conversa, pegando o papo no meio do caminho, quero aqui dar um bom dia, boa tarde, boa noite novamente. E estamos no nosso Notícias Comentadas. Atualizações aqui sobre a pandemia e a vacinação. Tava todo esse vai e vem, vem e vai, não se sabia para onde caminhar, mas teremos, ao que tudo indica, uma ampla distribuição de vacinas da AstraZeneca e da Pfizer, já que o Instituto Butantan, produtor da Coronavac, não tem insumos, não recebeu ainda a quantidade necessária da China para a produção de mais doses. Então, teremos que aguardar aí o desenrolar desta carruagem. Sabemos que haverá produção, mas ainda não na quantidade necessária. A Pfizer, porém, entregou aí quantidade considerável para poder tocar a campanha. Então, com relação à pandemia, à vacinação, por hora é o que eu tinha assim mesmo para falar. O que chamou a atenção essa semana foi a CPI da Covid, em que, em linhas gerais, com o depoimento do general Eduardo Pazuello, também do ex-ministro Ernesto Araújo, dois ex-ministros um tanto quanto polêmicos do governo de Jair Bolsonaro,
o governo federal ele foi, podemos dizer que jantado aí na CPI. Os senadores oposicionistas não perderam a oportunidade e também aqueles que tentaram proteger, que tentaram se defender, fazer nem sequer uma meia-culpa, né? Souberam ou pretenderam fazer direito. Na verdade, o que a gente acabou vendo é que eles tentaram defender o indefensável. Então, nada mais concreto do que essa pancada que acabaram na prática recebendo. E os senadores da situação, nada mais, nada menos do que a cúpula dos comprados, a cúpula dos que receberam uma boa verba e alguns cargos, alguns benefícios para estarem devidamente apoiando o governo de Jair Bolsonaro, e sabe-se lá até quando vai durar esse amor, já que esse apoio não é ideológico e sim oportunista, então muita água ainda pode rolar disso daí. Tanto é que, sabendo disso, o presidente Jair Bolsonaro necessita que seu filho, que não faz parte da CPI, porém é senador e acaba tendo um relativo trânsito livre nas sessões, o 01, né? Como se diz, o Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, costuma participar aí das CPIs, também fazer suas indagações, suas falas, e sempre que muito dá uma atazanada, dá uma enchida de saco aí no relator Renan Calheiros e, claro, criar aquele clima relativamente constrangedor para com quem vai depor. Normalmente, um ex-ministro ou alguém que teve algum tipo de participação no governo de Jair Bolsonaro. Então, essas questões relativas à CPI da Covid, a gente continua vendo em que pé está. E é o que eu disse, é defender o indefensável. Eles estão tentando agora, na verdade, responder, justificar, explicar a quantidade de mentiras, a quantidade de besteiras e a quantidade de bobagens que foram ditas, faladas ou respiradas nesse período. Porém, todas essas explicações sem muito sucesso. Falando em problemas aí do governo, agora o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, investigado pela Polícia Federal, ele e o Ministério do Meio Ambiente na mira da Polícia Federal por estarem supostamente envolvidos com esquema de o esquema clandestino de venda, né, de exportação de madeira ilegal para fora do país. Isso não podemos negar que abala a questão política brasileira novamente, porém não é de hoje que a gente vem acompanhando problemas relacionados ao ministro Salles e nada mais é do que a confirmação daquilo que ele já falava em outros períodos, inclusive daquela reunião que foi divulgada, que acabou se tornando pública para o Brasil em geral, o famoso passar a boiada. Agora a gente está vendo aí pelo menos uma parte do que ele quis dizer com esse tal passar a boiada. Mas é isso aí, minha gente.
vamos ver os próximos desdobramentos desse caso. Queria falar que também, claro, não podemos deixar de considerar e lembrar da figura de Bruno Covas. Afinal, questões político-partidárias à parte, ele deixou um legado na política e, infelizmente, vitimado por um câncer, acabou falecendo neste último domingo. Porém, vale aqui destacar que, com todo respeito ao seu falecimento e à sua pessoa, ele deixou também questões políticas consideráveis e prejudiciais aí para o município. Ele não enfrentou a mazela da pobreza e da miserabilidade como se esperava e com a devida preocupação social que muitos atribuem a ele. Eu me pergunto aonde precisou o padre Júlio Lancelotti quebrar aquelas muretinhas que ele havia feito para os moradores de rua não dormirem, né? Não se abrigarem. E claro, poderíamos entrar aqui com toda a questão da política com o coronavírus e a insistência do retorno, da volta às aulas. E nisso não precisa ouvir necessariamente o que eu estou falando, basta acompanhar a entrevista feita pelo Guilherme com o vereador da capital paulista, Celso Gianazzi, que traz aí um, um apanhado, traz aí toda uma problemática do que foi a gestão Bruno Covas e o que podemos esperar do novo prefeito que assume aí na capital paulista. De resto, voltando aí à questão brasileira, falávamos então do Ministério do Meio Ambiente, e meio ambiente me lembra muito a questão indígena, um absurdo aí também que está acontecendo, já que estamos vendo e falando sobre a questão genocida que vira e mexe acontece na Palestina, devido aos ataques de Israel contra a faixa de Gaza e também no território conhecido como Cisjordânia, as regiões que hoje são o que sobraram da antiga Palestina, hoje 80% dominada pelo Estado de Israel. Infelizmente, estamos vendo um genocídio lá também, porém, não podemos. Aliás, agora haverá um cessar-fogo, né? Pelo menos na teoria, o Hamas e o Estado de Israel concordaram com um cessar-fogo, né? Vamos ver até quando durará isso. Para além dessa questão do genocídio na Palestina, que infelizmente é tanto quanto visível, também podemos falar de um genocídio acontecendo aqui mesmo em solo brasileiro. Garimpeiros que estão atacando indígenas, estão atacando diversas tribos, diversas etnias, e essa semana, em especial, um massacre contra o povo Yanomami, recebendo inclusive bombas, exatamente. Não bastasse tiros, facas, né, as chamadas armas de fogo, as armas brancas, agora inclusive bombas estão sendo atacadas, estão sendo atiradas por garimpeiros
que estão invadindo e querendo dominar território Yanomami aqui no interior do Brasil e não tem a mínima compaixão, a mínima dor no coração em provocar qualquer genocídio que seja. Isso também é uma forma de genocídio, infelizmente pouco falado aí na imprensa de maneira geral. Mas nós estamos vendo um povo, uma população, uma etnia, no caso aqui a Yanomami, nós poderíamos pegar tantos outros como exemplo que vira e mexe a gente vê nos noticiários, sofrendo problemas semelhantes, sejam por parte de madeireiras, pecuaristas, fazendeiros, lobistas do agrobusiness, garimpeiros, como foi o caso aqui. Infelizmente, os povos indígenas, os povos originários desta terra, pouco ou nada têm direito a ela, infelizmente, em grande parte do Brasil. Sabemos que existem várias outras questões também a serem consideradas, né? Sabemos que essa questão investigada a fundo é até muito mais polêmica, mas aqui no caso estamos colocando em questão aquilo que foi chegando até a gente e tem sido denunciado, inclusive pelas próprias lideranças Yanomamis. Então, eu ouso dizer que, infelizmente, estamos vivendo em um país que, se lá na Palestina, se lá em Israel, existe esse genocídio contra a população árabe, né, a população da Cisjordânia e da faixa de Gaza, aqui no Brasil acho que é visível e notório falar que a população indígena também sofre um processo semelhante. E muitas vezes, para não dizer sempre, né, não vou também ser leviano em falar sempre, mas infelizmente, devido às atuais políticas, aos atuais comportamentos e sabendo da relação política de muito desses criminosos, de muito desses pecuaristas, garimpeiros, entre outros, com os respectivos governos locais, quiçá os governos estaduais e federal, a gente pode dizer que também é um genocídio enquanto prática de Estado, o que torna a situação até mais caótica, até mais criminosa e até mais sombria. Por hora, é o que eu queria trazer aqui para vocês para o nosso Notícias Comentadas do canal Mesa de Debates. Curta, compartilhe, convide aí seus amigos, seus colegas para ouvirem aqui também nosso programa. Acompanhem nossas entrevistas. Essa semana, show de bola, só coisa boa. Fala aí com seu pai, sua mãe, a família toda, os amigos todos. Tenho certeza que a turma vai gostar. Muito obrigado por terem estado aqui conosco. Vamos que vamos. E, claro, boa sorte.